Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos novos começos, novas portas e muita saúde. Meu Deus, e que todo o teu propósito se cumpra na nossa vida. Sim, ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Aquilo que for para nós, traz para nós. Mas aquilo que não for para nós, afasta, tira do nosso caminho. Cancelamos agora toda inveja, toda maldade, todo plano maligno, toda cilada, toda programação maligna, agendamento maligno espiritual contra nós ou contra nossos filhos. Cancelamos toda obra de acidente, toda obra de atrapalho, toda obra de confusão e pedimos que a tua mão de poder esteja sobre nós, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Também repreendo todo medo, Pai, toda opressão espiritual, toda inveja, toda maldade e contradições. E te pedimos tua proteção, tua bênção, em nome de Jesus. E aquilo, Pai, que estiver longe dos nossos olhos, longe dos nossos ouvidos, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Nessa noite eu quero trazer aqui 4 princípios que vão abençoar você poderosamente. Não ouça tudo. Pela manhã, na oração da manhã, eu falei sobre a importância de ouvir. E agora à noite eu estou começando a falar, não ouça tudo. E sabe o que você não tem que ouvir? Você não tem que ouvir coisas negativas e coisas ruins. Você sabe que existe palavras que vêm como um míssil para dentro de nós de destruição. Palavras negativas, notícias ruins, notícias alarmantes, coisas que colocam tristeza, que colocam desesperança e que fazem você perder a sua paz. Tenha cuidado com coisas que fazem você perder a sua paz. Sabe, tem gente que fica vasculhando as coisas na internet com seu dedo, né? Procurando sempre encontrar uma notícia, está buscando ver o que vai acontecer de pior, o que estão dizendo que vai acontecer de pior. Ei, você tem que focar no que diz a palavra de Deus. Você tem que focar nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. Você tem que crer que o Senhor Jesus Cristo que está na sua vida hoje estará com você amanhã, estará com você depois da manhã. E se Ele está conosco, nós não temos que temer mal algum. Eu quero que você segure essa palavra, porque é uma palavra profética para você. Se Deus está na nossa vida, por que iremos temer? Algumas pessoas pensam que Deus abandonou o mundo, abandonou a gente. Não, sua presença é real, sua voz é real, Deus cumpre sua palavra. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Nós precisamos orar a Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus e tapar os nossos ouvidos para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo, para aquilo que é mal, para aquelas notícias, sabe, de desastre, de morte, de dor, de doença. Nós temos que entender que o que está no nosso caminho é a presença de Deus e não a tragédia, e não a doença. Nós temos que alimentar a nossa vida com a fé, alimentar a nossa esperança com a fé, alimentar o nosso futuro com a fé. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir coisas negativas a todo momento, eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa informada, não. Acredito que tem que ser informado. Só que há pessoas que informação demais, sabe, acaba mexendo com a cabeça delas. Informação demais acaba mexendo até na fé delas.
Então, tenha cuidado, sabe? Tenha uma medida, sabe? Eu acho que conhecer as notícias do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo é uma coisa boa. Agora, demais, notícia demais, coisas negativas demais, isso não é uma coisa boa. Você tem que encher a sua vida de boas notícias, de esperança. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é: obedeça a Deus, porque obediência a Deus faz você prosperar. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia diz que essa pessoa será bem-aventurada, ela fará prosperar o seu caminho. Obediência a Deus traz prosperidade. Tem coisas que nós podemos achar um ótimo negócio, podemos achar, sabe, é um caminho bom esse, mas aquele caminho que nós achamos que é bom, às vezes não é. Aquela direção que nós pensamos, olha, é essa a direção, não é. Nós precisamos seguir o que Deus está dizendo. Não é o que os outros estão falando, é o que Deus está dizendo para nós. E obedecer a Deus vai trazer prosperidade. O que Deus está falando? O que Deus está te dirigindo? O que Deus está colocando no teu caminho? Obedeça a Deus isso. Obedeça a Deus isso. Obedeça, porque certamente isso vai fazer você prosperar. Tem coisas que, sabe, nós queremos quebrar princípios e ainda esperamos que Deus nos abençoe. Não. Deus não vai abençoar se você está quebrando princípios. Por isso que se Deus mandar você perdoar, perdoe. Se Deus mandar você ser generoso, seja generoso. Se Deus mandar, sabe, você confiar nele, confie. Obedeça. A obediência vai trazer prosperidade. E se você orou pedindo para Deus, sabe, se você orou pedindo para Deus que Deus lhe mostrasse um caminho, Deus mostrou esse caminho, mas, sabe, você não quer seguir o que Deus está direcionando, você quer seguir um outro caminho, tenha cuidado. Tenha cuidado, a obediência vai guardar você. Obedecer a Deus em meio, sabe, a tudo que está ao nosso redor vai fazer você prosperar. A obediência vai fazer você prosperar. Talvez Deus esteja falando algo com você e você, sabe, está recusando ouvir a Deus. Esses dias ainda eu estava pensando sobre isso. Tem pessoas que Deus, sabe, fala com elas, mas elas não querem ouvir a Deus. Elas querem ouvir aquilo que elas acham na cabeça delas. Elas não querem ouvir a Deus, porque se quisessem ouvir a Deus, iriam prestar atenção aos conselhos que Deus vai dando, às direções que Deus vai dando. Sabe quando uma pessoa coloca uma coisa na cabeça e ela diz assim, não, é isso que eu vou fazer, e mesmo que as pessoas estejam alertando ela que o caminho que ela está seguindo é um caminho mau, que ela, sabe, que ela vai ter problemas na vida dela, ela não quer saber, ela faz aquilo que ela quer. É por isso que não prospera. A obediência traz prosperidade. Uma outra coisa, terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: não desça no nível das pessoas que não acreditam naquilo que Deus te revelou. Há pessoas que não estão, sabe, no mesmo norte que você está. Deus lhe deu uma direção sobre algo. E há sempre pessoas que estão próximas de nós e elas estão com a cabeça, sabe, em outra coisa. E daí elas vêm tentar corromper a direção que Deus colocou na sua vida. O que Deus falou com você, siga. Sempre vai haver críticos, sempre vai haver contrários, sempre vai haver pessoas que não vão entender o que Deus está falando com você. Mas o que Deus está falando, siga o que Deus está falando. Siga o que Deus está falando. Não seja o tipo de pessoa, sabe, que ouve todo mundo e acaba deixando a instrução que Deus deu de lado. Eu tenho entendido uma coisa, eu fiz disso o meu testemunho e faço questão de falar para as pessoas, eu faço questão de falar para elas o que Deus fez na minha vida ao eu obedecer a direção que Ele me deu. Sabe, quando eu fui entrar na televisão, teve gente que disse para mim, não entra, é muito caro. Quando eu fui assinar um segundo contrato de televisão, teve gente que disse assim, cuidado, isso pode endividar você. Você sabe que Deus tem sustentado até hoje e Deus tem sido fiel, e eu sei, é desafiador, realmente. Talvez essas pessoas não quisessem me atrapalhar, mas elas queriam me avisar que é perigoso, e realmente é perigoso.
No entanto, tem coisas que nós precisamos ter coragem para obedecer uma liderança do Espírito. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Eu sigo essa palavra de Deus. Eu quero caminhar nessa palavra de Deus porque sei que serei abençoado obedecendo a Deus. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você hoje é: quando você não está alinhado com Deus, quando você está alinhado com Deus, Deus libera anjos para guerrear as suas guerras. Estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, faz com que você tenha acesso a todo o aparato celestial para trabalhar e para lutar junto com você. Ou seja, posso estar cercado, posso estar sendo realmente alvejado pelas trevas, mas existe uma proteção ao meu redor. Existe um Deus que sabe que eu estou alinhado com Ele, sabe que eu estou alinhado com a vontade dEle. Ele vai me proteger, Ele vai prover, Ele vai me abençoar, Ele vai trazer as pessoas certas. E eu vou dizer uma coisa para você: comece a reconhecer as pessoas que andam na direção de Deus, para que você seja abençoado andando com elas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, que sei que essa instrução é poderosa, é uma bênção. Amém? Você que quer conhecer um pouco mais o meu ministério, que quer conhecer o que Deus está fazendo na nossa vida, visite o nosso site www.profetavinicius17.com.br. Ali no meu site você vai ter acesso a todos os nossos livros e também testemunhos. Eu vou começar a colocar testemunhos lá no meu site. Testemunhos do que Deus está fazendo na vida das pessoas, as operações de Deus, o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Vou colocar algumas reflexões ali também no meu site. Então dá um pulo lá, conhece meu site, que certamente Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai falar com você. Quando você entrar no meu site, Deus vai falar com você. Amém? E também hoje nós vamos ter um culto muito importante, que é o culto dos empreendedores. Essa é uma visão que Deus me deu para orar em favor de todos aqueles que têm empresa, que têm negócio, que estão começando um negócio. Pode ser pequenininho. Você talvez não tenha nenhum funcionário, não tem problema. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus negócios e quero dar para você, direções que vão ajudar você no seu negócio, na sua empresa, no seu empreendimento. Tem muitas pessoas que têm problemas de gestão. Tem muitas pessoas que têm problemas, com outras pessoas, não sabem lidar com gente complicada. Bem, eu posso lhe ajudar um pouco nisso. Deus tem me dado graça para ensinar líderes, líderes que são atuantes, pessoas que são até mesmo de muita influência. Eu tenho dado conselhos para eles. É uma graça que Deus me deu e eu tenho abençoado a vida de muita gente, tanto pessoas do Brasil quanto pessoas do exterior. Eu tenho dado direções proféticas para pessoas que realmente, precisam de ajuda, precisam de direção. E esse culto de empreendedores eu posso dizer, é uma direção que Deus me deu. É uma direção que Deus me deu e que certamente vai abençoar a tua vida. Talvez você diga assim: profeta, eu não tenho empresa ainda, eu trabalho num outro lugar, mas eu quero ir porque eu sei que Deus tem um projeto na minha vida. Então vai no culto dos empreendedores, pode ir que eu vou te esperar lá. O endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, vai ser uma bênção, vai ser incrível, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Manda aí para teus amigos, para teus parentes. Essa oração, tenho certeza que vai abençoar a vida deles em nome de Jesus. E ore conosco. Estamos nos 50 dias de oração aqui, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, e Deus tem feito grandes maravilhas. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Maria. Olha o que ela me escreveu. Paz, profeta, meu testemunho é que eu sofri um AVC, não andava nem falava, meu esposo teve que me dar banho, meus filhos tiveram que me dar comida, e assistindo todos os dias às suas orações estou curada, voltei a trabalhar, só gratidão pela sua vida, profeta, que Deus abençoe. É muito desafiador uma pessoa que sofre AVC, né? Ela disse que ela parou de falar, parou de andar. Deus restaurou completamente a vida dessa mulher, fortaleceu ela, e glória a Deus por isso.
Eu tive pessoas da minha família que tiveram AVC e tiveram esse mesmo problema. E eu posso dizer para você que as orações ajudam. As orações ajudam. É por isso que eu quero dizer para você que está aqui, que talvez não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. A oração vai te fortalecer de uma maneira que você não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus faz aqui através das orações. Talvez você pense, não, é uma palavra e uma oração. Não é só uma palavra e uma oração, é um encontro com Deus. Você está tendo um encontro com Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Há um operar de Deus aqui. Eu sei que há. Deus te colocou aqui. Está tirando a ansiedade que você chegou nessa oração, está tirando a angústia. Deus está trazendo paz, está trazendo saúde, está trazendo alegria para você. Deus está trabalhando aí na sua vida. E Deus pode lhe dar direções ainda aqui nessa oração. Acredite nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir para você, no final dessa oração, compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda a maldade vá embora da sua vida e do seu caminho. Por que é importante compartilhar? Porque tem muita gente aqui que é fruto de compartilhamento. Tem muita gente que está orando aqui junto comigo. E um detalhe, nós não podemos só receber, nós temos que aprender a dar. Quando você compartilha, você está dando, você está sendo generoso. Nós não podemos ser, eu já falei aqui para vocês, como um mar morto. O mar morto só sabe receber. E tudo que cai lá dentro morre. Diferente do Jordão. O Jordão é um doador. O Jordão é um semeador. Com generosidade, ele doa suas águas, ele doa a sua vida a outros. E ele tem mais vida. Tudo na vida é plantação e colheita. Eu estou semeando na vida de vocês aqui. Eu estou semeando, não se engane com isso. Eu estou semeando, eu estou sendo um semeador. Às 6 e 7 da manhã, às 18 horas, quando eu estou orando por você, eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando amor na tua vida. Eu estou semeando conhecimento profético. Eu estou semeando discernimento espiritual que eu recebi da parte do Espírito Santo. Eu estou semeando coisas na tua vida. E isso não pode morrer em você. Por isso, me ajude a compartilhar com outras pessoas, ore também pela minha vida. Me ajude na minha missão, no trabalho que Deus me deu. Deus me deu um trabalho, sabe? Deus me deu um trabalho, Deus me deu um propósito de vida. Me ajude compartilhando com outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Eu achei muito extraordinário, uma pessoa veio congregar conosco aqui na igreja, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: profeta, Deus me mandou lhe ajudar na vida. Então eu estou aqui para ser um facilitador na tua vida. Olha só que bênção, hein? Tem pessoas que Deus envia para nos ajudar. E eu tenho certeza que Deus recompensa quem é semeador. Amém? Eu sou um semeador, eu gosto de semear também. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, abençoe agora a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Eu oro agora para que o Senhor
libere das tuas promessas sobre aquele que está sendo fiel a ti. Senhor, e que cada pessoa que está nessa oração seja tocada pelo teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com teu favor. E que nenhum impedimento prospere no caminho dessa pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus para que todo atrapalho nos negócios, todo atrapalho na vida dessa pessoa caia por terra. Toda pessoa que tem enfrentado desafios, lutas, que coisas têm se levantado contra ela para tentá-la impedi-la, que esses impedimentos sejam quebrados agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu cancelo pragas, eu cancelo todo tipo de invocação maligna, de maldade, de inveja, e até mesmo coisas que você não sabe que podem estar sendo tramadas contra a tua vida, ou gente que está difamando, mentindo, inventando, te caluniando. Eu cancelo agora todo tipo de fofoca, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E que o sangue de Jesus te cubra teus filhos, cubra teu casamento, que o Senhor te abra portas, que o Senhor derrame favor, céus abertos sobre a tua vida, que a graça de Jesus Cristo encha a tua vida, a tua família, e que todo tipo de enfermidade, infecções, inflamações, feridas, alergias, câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde. Eu quero declarar saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico, saúde na tua alma, que toda depressão, que toda angústia, que toda aflição remova-se agora no nome de Jesus Cristo. Seja agora a mão do Senhor restaurando tua alma, restaurando tuas emoções, tua mente, tuas memórias. O Senhor te traga cura e nós declaramos, Pai, o perdão por todo aquele que tem nos perseguido, o perdão por todo aquele que tem nos feito mal. Nós perdoamos os nossos adversários, perdoamos os nossos inimigos e declaramos, Pai, que não temos elo negativo com o nosso passado. Declaramos que estamos abençoados, estamos cobertos com o sangue de Jesus. As promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. O Senhor dará promoções, o Senhor trará favor, o Senhor trará honra, o Senhor trará vitória, o Senhor trará conquistas, o Senhor trará avanço na vida de cada pessoa que está em oração. No nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoe toda pessoa que está pedindo um novo começo, pessoas que estão orando por novos começos. Senhor, eu concordo em fé com cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu te peço, libera do teu poder no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, eu recebo no nome de Jesus Cristo. E 20 horas começa o culto dos empreendedores. Não perca, nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo canal e quem puder estar presencialmente conosco, vem para cá, porque vai valer a pena. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo justiça nas tuas portas, justiça na tua casa, no teu trabalho. Onde houver injustiça, que o Senhor visite com justiça agora. Oramos para que o sangue de Jesus cubra a tua vida. O sangue de Jesus cubra cada área da tua vida e que a mão do Senhor te faça prosperar, aumentar, que haja um acréscimo de Deus na tua vida, que o Senhor traga avanço para você, que o Senhor traga portas abertas, que o Senhor abençoe teus projetos, teus sonhos e que todo o caminho que foi fechado pelo inimigo, em nome de Jesus Cristo, se abra agora. Declaramos que nenhum mal pode resistir à vontade de Deus na nossa vida e na nossa casa. Declaramos que tudo está fluindo na nossa vida, porque o Senhor, sua presença, sua graça e seu favor estão sobre nós. Declaramos que caminhamos sobre céus abertos e a mão do Senhor está sobre nós. Conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu oro agora, Senhor, para que nesse momento o Senhor renove as forças do teu povo. Toda pessoa que está orando junto comigo, que receba um renovo do alto.
Que o Senhor venha a multiplicar as suas forças, suas energias, seu ânimo em nome de Jesus Cristo. Abra seus ouvidos para ouvir a tua voz e abra os seus olhos, Pai, para ver a tua direção. No nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e Deus me deu uma palavra e eu creio que essa palavra é uma palavra profética. Quando Moisés ele foi ver a sarça ardente que não se consumia, o Senhor bradou de dentro da sarça e disse para ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra sagrada. Então Moisés tira as suas sandálias e ali Deus começa a falar com Moisés. Entenda uma coisa, para Deus continuar falando conosco, nós precisamos mudar nossos caminhos, porque as sandálias nos pés de Moisés representam caminho. Moisés, antes de estar com seu sogro Jetro, havia fugido do Egito, porque ele havia matado um egípcio. E a Bíblia nos diz que 40 anos se passou. 40 anos se passou, Moisés constituiu família, Moisés mudou muito a sua mentalidade. E quando ele teve esse encontro com Deus, Deus disse para ele: Moisés, a partir de agora, você tem que mudar de caminho. E várias mudanças tiveram que acontecer na vida de Moisés. Primeiro, ele não poderia ser mais aquele homem violento que ele era. E a Bíblia diz que Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra. Ou seja, mesmo que ele tivesse sendo provocado, mesmo que Moisés estivesse sendo difamado, mesmo que Moisés estivesse sendo perseguido, ele não ia se descontrolar emocionalmente. Moisés se tornou o homem mais manso da terra, porque Deus operou na vida dele, Deus pediu isso para ele ouvir a voz do Senhor, ele deveria mudar. Algumas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não querem mudar. Algumas pessoas querem que Deus fale com elas, mas elas não estão dispostas a mudar o caminho delas. Moisés tinha uma vida muito tranquila, muito sossegada ao lado do seu sogro, cuidava dos negócios do sogro, todos os dias voltava para sua casa. Mas o Senhor disse para ele: Moisés, se você quer ouvir a minha voz, você precisa mudar o seu caminho. E Moisés teve que retornar ao Egito e cumprir a missão de Deus para a vida dele. Entenda isso, porque é muito importante. Deus falou com Moisés, boca a boca, como um homem fala com outro homem. Moisés foi um dos homens que mais ouviu a Deus na Bíblia. Moisés teve revelações incríveis de Deus. Mas tudo isso aconteceu porque Moisés, ele estava disposto a mudar o seu caminho. Moisés estava disposto a andar segundo Deus, segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer exatamente isso para você. Se você quer ouvir a Deus, você precisa mudar seu caminho e alinhar o seu caminho à vontade de Deus. Eu vejo que Moisés teve que fazer uma grande mudança na vida dele, porque de uma vida pacata, agora ele iria enfrentar muitas guerras, muitas tribulações, e ele teria que aprender a lidar também com a pressão do povo. A pressão das pessoas não é uma coisa fácil, mas Moisés conseguiu, porque ele queria ouvir a voz de Deus mais do que tudo. Se nós queremos ouvir a voz de Deus mais do que tudo, nós devemos aprender a lidar com as pressões da vida. Não nos deixar abater quando nos criticam. Porque há muitas coisas aqui nessa terra, sabe, que parece que urge contra você. E o objetivo é lhe desanimar, o objetivo é lhe prostrar, o objetivo é fazer com que você desista, volte para casa e fique quieto. Moisés teve que lidar com isso e ele sabia que para aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele, ele precisaria aguentar as pressões do povo. E o povo pressionou Moisés muito. E a Bíblia diz que mesmo assim o povo pressionando Moisés, a voz de Deus,
era o que Moisés mais amava. E por amar a voz de Deus, ele conseguia superar as tribulações, superar as adversidades e manter-se firme diante de Deus. Se você quer continuar tendo direções de Deus para a sua vida, você tem que parar de ceder, sabe? Você tem que parar de ceder às pressões do povo. Porque sempre que as lutas aumentam para algumas pessoas, elas param de buscar a Deus. Sempre que elas começam a ser perseguidas, começam a enfrentar invejas e têm que enfrentar inimigos, elas acabam, sabe, desistindo daquilo que elas estavam fazendo diante de Deus, buscando a Deus nas orações. E se eu aprendo uma coisa com Moisés, é que apesar da pressão, Moisés ouvia a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, a Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Beco Sem Saída, Baal-Zephon. E o faraó estava vindo junto com um exército contra Moisés. Eles não tinham para onde correr. 2 milhões de pessoas, não tem como você esconder no deserto. Era muita gente. E o povo começou a pressionar Moisés e a dizer: Moisés, você nos trouxe até aqui para nos matar. Moisés, você fez tudo isso com a gente. Moisés, e agora nós vamos cair nas mãos do faraó e os nossos filhos e a nossa família. E começaram a pressionar Moisés. O que Moisés fez? Ele silenciou diante do povo e foi clamar a Deus. E a Bíblia diz que ali ele começou a clamar e a dizer a Deus: Deus, o que eu faço nessa situação? E o Senhor disse assim para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Deus falou com ele. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em meio àquele mar vermelho. E eu quero que você entenda essa revelação de Deus. Quando você estiver sendo pressionado, não desista de Deus. Quando você estiver passando por sufocos, quando existir pressão no trabalho, pressão da família, pressão dos amigos, pressão dentro da igreja, não largue a direção que Deus te deu. Não largue a direção que Deus te deu. Vai sempre haver contrários. Vai sempre haver pessoas querendo o nosso pescoço. Mas nós precisamos nos manter firmes naquilo que Deus falou conosco. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga a esse povo para marchar. E talvez, naquele momento, o povo tenha se perguntado: marchar para onde? E então as águas começam a se abrir diante de todo o povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você ouve a Deus, as coisas começam a acontecer diante das pessoas que sempre duvidaram de você. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida, dizer que quem duvidou de você vai ter que ver o operar de Deus bem diante dos olhos deles. Eles tiveram que contemplar tudo o que Deus estava fazendo através de Moisés. Deus estava operando milagres ali, maravilhas estavam acontecendo ali, porque havia alguém no meio daquela tensão toda, no meio daquela perturbação que estava, havia alguém que estava ouvindo a Deus, e esse alguém era Moisés. Você tem que ouvir a Deus, mesmo que você esteja no meio de um caos, mesmo que o mundo esteja desabando, você tem que ouvir a Deus, o que Deus está dizendo, porque é isso que importa. Quando você estiver enfrentando as lutas mais pesadas aqui nessa terra, ouça a Deus. Ouça a Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa oração e o Senhor está dizendo: ouça a mim, ouça a mim, ouça a mim. Estão intentando contra você, estão tentando perturbar você, estão tentando tirar a sua paz e o Senhor está dizendo: ouça a mim, ouça a mim, ouça a mim. É isso que Deus está dizendo para alguém que está aqui me ouvindo nesse momento. O Senhor está dizendo: você precisa me ouvir? Você precisa me ouvir? Em meio a todo esse caos, me ouça. Em meio a essa guerra, me ouça. Em meio a essa pressão financeira, me ouça. Em meio a esse monte de negativismo que todos os dias nós estamos expostos, me ouça. É o que Deus está dizendo para você. Ei,
Escute o que Deus está dizendo para você. Você vai sair dessa guerra, você vai sair dessa luta, Deus vai operar um milagre, vai haver uma intervenção de Deus, o Senhor já está movimentando os seus anjos, então ouça Deus, tudo vai terminar bem. Deus conhece o fim da história. Deus conhece o fim dessa situação e eu venho aqui como profeta declarar isso na tua vida. Deus vai surpreender a você e a todos aqueles que têm tentado perturbar você, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que essa palavra é uma palavra profética e Deus está falando com alguém e Deus está dizendo: ei, me ouça no meio desse tumulto, me ouça no meio dessa guerra que você está enfrentando, me ouça. Me ouça, me ouça. É o que Deus está dizendo? Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu sei que essa palavra, ela é vida, essa palavra é paz e essa palavra é sabedoria para você e para todos da sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu quero dar 2 testemunhos aqui do que Deus tem feito através das orações, inclusive através do nosso aplicativo Andando no Profético, que é um aplicativo gratuito que você pode baixar. Esse aplicativo você pode mandar o seu testemunho para nós também, certo? A Isabel, ela escreveu assim: minha filha Eliaci estava fazendo tratamento de câncer. Na oração, você disse que o câncer estava caindo por terra e que uma pessoa estava recebendo a cura. Eu peguei para minha filha. E na consulta o médico disse que ela não estava mais com câncer. Ela foi totalmente curada. Agradeço a Deus pelas suas orações. Muito obrigada. A Aurora também nos mandou o seguinte testemunho: profeta, há uns 2 anos eu sofria de bico de papagaio. Eu tinha dores no quadril, tomava remédio e só me dava sono. Ouvi a sua oração e o Senhor falou: quem estava com problemas nos quadris, receba a cura. Eu tomei posse e ao levantar eu não sentia mais nada. Obrigado, Deus, pela cura e pela palavra na vida do profeta. Olha quantas coisas acontecem através das orações. Como Deus tem operado. E Deus também tem colocado no meu coração, certo? Nós temos orado na televisão, de domingo a domingo. E se você quer ser uma coluna profética do meu ministério e me ajudar, para que eu permaneça na televisão ajudando pessoas, servindo pessoas, porque nós não recebemos ajuda nenhuma da igreja, nenhuma. É tudo mantido pelo meu ministério e também pelas colunas proféticas que Deus tem colocado no meu ministério. Se você quer ser uma coluna profética no meu ministério, você, através do dado que está fixado aqui nos comentários ou direto no meu site, você pode fazer a sua semeadura e que Deus te abençoe, certo? E se você não puder fazer, apenas ore por nós, para que Deus continue nos dando graça e nos abençoando, para que continuemos a fazer o que estamos fazendo. Amém? E eu quero pedir a todos também que puderem, deixem a curtida de vocês aqui nessa oração e compartilhe essa oração com 10 pessoas, por gentileza. Amém? Eu peço a você, me ajude a compartilhar. Deus falou com você? Você foi abençoado? Então compartilha com outras pessoas. E eu quero dar um recado aqui. Domingo já estarei de volta em São Paulo, se assim Deus permitir. Amém? Às 9 horas da manhã, para o culto da virada de chave. É o domingo da virada de chave. E se Deus me permitir, estarei em São Paulo, às 9 horas da manhã, para ministrar uma palavra profética e para orar por todos. E eu vou transmitir ao vivo também, certo? E eu creio em milagres, eu creio em viradas de chave que estão acontecendo. Amém? Glória a Deus. E você que ainda não ora conosco aqui no YouTube, ore conosco, 6 da manhã e 18 horas. Deus vai te abençoar muito. Você vai ver a diferença na sua vida depois que você começar a orar com a gente. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Eu quero também aqui agradecer a todos que estiveram no evento em Santa Maria. Foi algo incrível, foi sobrenatural, foi uma bênção. Obrigado a todos os organizadores desse evento. Amém? Recolhemos também muitas cestas básicas. E tenho certeza que Deus vai honrar
a nossa fé, a nossa entrega cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, esse salmo poderoso de proteção e também de ataque. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor nesse momento. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor. Deus é um Deus que nos ouve, é um Deus que fala conosco, é um Deus que se revela a nós e certamente vai se revelar a você. Se você muda seu caminho e alinha sua vida à vontade de Deus, você vai ouvir a Deus. Amém? Sempre. E se você não ouviu a minha live das 9 horas da manhã, assista agora. Deus vai falar muito com você através dessa palavra. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e eu te peço, toque-as com teu poder. Espírito Santo, libera do teu poder em cada lar, em cada vida, Pai, que está orando junto comigo neste momento. E eu quero declarar em nome de Jesus a cura. Toda pessoa que estiver enferma, com infecções no corpo, com inflamações, seja curada agora. Eu oro para que o dom de maravilhas entre em operação agora e que grandes milagres sejam liberados, curas extraordinárias para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde ao teu corpo físico, todo impedimento motor, todo impedimento respiratório, todo impedimento circulatório. Eu declaro saúde a você. Em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos sarados. Estamos totalmente abençoados e eu declaro, Pai, que a bênção do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Abençoe seus negócios, sua empresa, seu projeto, seus sonhos. E aquele que está desempregado, abre a porta de emprego para ele. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem desafios financeiros, que está com problemas financeiros, para que o Senhor dê saída a essa pessoa. Eu oro agora, Pai, te peço, abre o céu sobre ela. Abre o céu sobre ela, traga resposta à sua oração, traga ideias, traga pensamentos, traga estratégias, Pai, para que possam tirar ela, Pai, de situações difíceis na área das finanças. Eu oro também cancelando, Pai, toda a praga lançada, toda a inveja, toda a obra maligna, toda a maldade, tudo aquilo, Pai, que é muitas vezes preparado contra teus filhos, que é orquestrado contra eles. Eu declaro por terra todo espírito de acidente, toda obra maligna que veio, Senhor, para atrapalhar, para confundir essa pessoa, que saia do caminho dela, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu digo a toda resistência espiritual, a todo espírito de atrapalho, sai do caminho dessa pessoa e que haja justiça de Deus na vida dela, haja justiça de Deus na sua casa, justiça de Deus na sua família, que sua vida seja abençoada, sua família
seja abençoada no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro a mão do Senhor te conduzirá. A voz do Senhor irá te conduzir, irá abrir caminhos para você e você terá grandes vitórias no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Então me ajude a compartilhar agora com quem você ama. Compartilhe essa oração com quem você ama. E que Deus abençoe a tua vida. Amanhã às 6 da manhã estamos ao vivo aqui com a graça de Deus em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, paz e prosperidade. Até mais.